Olá, bem-vindo, bem-vinda. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse assunto que eu não vou dizer para você que eu seja o expert nesse assunto, mas também acredito que ninguém seja. Eu acredito que são descobertas que a gente vai fazendo ao longo da vida, ao longo de um tempo, e percebendo como é importante nós trabalharmos as virtudes em nós. Porque a virtude, as virtudes, e são inúmeras as virtudes, elas têm a possibilidade de te tornar uma pessoa melhor, te tornar um homem melhor frente à sua família, te tornar um homem melhor frente ao seu trabalho, te tornar um homem melhor frente à vida. A pessoa virtuosa, ela consegue não só olhar para o mundo externo, mas principalmente para o mundo interno. As virtudes, elas são desenvolvidas com luta, com esforço, com empenho. É assim que a gente desenvolve as virtudes na nossa vida. E vou falar sobre as virtudes como hábitos. Hábitos são coisas que você faz sempre, você faz corriqueiramente. Virtude não é algo que você adquire um dia depois não tem mais. Ou você se emociona e começa a praticar o bem e depois deixa de praticar. Isso não é virtude. A virtude é algo que está encarnado em você. É algo que você faz de maneira já natural. Para você alcançar, sim, você vai precisar lutar, você vai precisar se empenhar. Você vai precisar se esforçar. Mas depois que aquilo se encarna na sua vida, depois que se torna até como se fosse a sua transpiração, você sim adquiriu certa virtude. Eu quero trazer como referência esse livro aqui do padre Francisco Faus. Eu já pude falar sobre esse livro outras vezes com você, mas aqui, quando ele fala sobre as virtudes que são hábitos estáveis, ele diz assim: as virtudes humanas são atitudes firmes, disposições estáveis, perfeições habituais de inteligência, da inteligência e da vontade. Ou seja, uma pessoa virtuosa, ou melhor, uma pessoa para alcançar virtude, ela precisa ser firme. Ela precisa ter disposição. Ela precisa entender que perfeições habituais da inteligência e da vontade fazem parte da construção das virtudes. Eu adquiro virtude a partir da inteligência e da vontade. Ou seja, se eu quero ser um homem virtuoso, eu preciso utilizar a minha inteligência e a minha vontade. Eu preciso aplicar a minha vontade naquilo. Não a vontade de terceiros, não a virtude de terceiros, mas a minha virtude, aquilo que está em mim. Eu vou precisar de esforço, eu vou precisar de inteligência, eu vou precisar de vontade. Eu não posso, por exemplo, porque eu sou inteligente, achar que essa inteligência é suficiente para alcançar a virtude. Um exemplo, a virtude da paciência, a virtude da temperança. Ah, o que é ter temperança? É ser uma pessoa mais comedida, ser uma pessoa que pondera, é ser uma pessoa que tem têmpera. Ah, se uma pessoa está diante de um prato de comida, ela tem têmpera. Ela não sai comendo de maneira desordenada. Ela sabe mastigar, ela sabe engolir, ela sabe que aquilo ali faz parte da digestão dela, contribui na digestão. Ela não se deixa levar por um dia agitado. O dia está agitado, então eu tenho que comer aceleradamente. A virtude, para que a pessoa alcance isso, ela precisa se esforçar, ela precisa se perceber, ela precisa ir notando como ela está. E isso demanda inteligência, isso demanda vontade, isso demanda autopercepção, autoconhecimento. Ou seja, virtude não é tendência. Virtude não é igual a moda.
Ah, o jeans agora rasgado está na moda, então eu vou usar esse jeans e porque está na moda, todo mundo está usando, eu vou usar. Virtude não funciona assim. Virtude não é coisa instintiva. Virtude não são coisas espontâneas, muito pelo contrário. A virtude, você alcança a virtude, a determinada virtude que você imagina e querer ter, você vai alcançá-la não no pico de dopamina, não no pico do prazer. Você vai alcançar a virtude, muito pelo contrário, na razão, no raciocínio, na intencionalidade. Eu vou fazendo aquilo, eu vou repetindo. É a mesma coisa quando você pega um atleta que ele precisa bater bem falta. Quando o Zico jogava, uma vez eu ouvi essa história dele, todo mundo acabava o treino e ele ficava lá. Ele pegava, montava a barreira imaginária lá, né, que é a barreira que os clubes têm, e ele ficava batendo falta. Batia falta, batia falta, batendo falta, batendo falta, batendo falta. Todo mundo já foi embora e ele continuava fazendo o quê? Batendo falta, pegando posição, batia de um lado, batia de outro, treinava, batia de um lado, batia de outro, treinava, e ficava treinando, treinando. Esse treino foi gerando para ele a capacidade de, quando ele estivesse no jogo, também bater boas faltas. Por quê? Porque foi se esforçando, porque foi se empenhando, porque foi treinando os movimentos, foi treinando a batida, foi treinando ao ponto de se tornar um excelente batedor de falta. Então, como que você vai ser uma pessoa excelentemente prudente? Como que você vai ser uma pessoa excelentemente paciente? Treinando as suas vontades, treinando a sua mentalidade, treinando a sua inteligência, para que na hora que você estiver diante de uma realidade que você precise ser uma pessoa virtuosa, você esteja uma pessoa treinada. Não adianta. Você só vai treinar em situações de paciência, em situações de prudência. Eu estou falando aqui paciência, prudência, mas você pode pensar em outras virtudes que você queira adquirir. Entende? A virtude, quando eu uso essa palavra esforço e empenho, é a mesma coisa que eu poderia estar falando para você sobre treino, sobre você treinar. E treinar aqui não é na calmaria. Ah, eu quero ser paciente, então para eu ser paciente eu tenho que ter uma vida tranquila. Deixa eu te dizer uma coisa, não se engane nisso. A paciência você treina quando aparece aquela pessoa inconveniente, aquela pessoa que mexe com o seu interior, e ali você precisa ser uma pessoa paciente. A paciência, ela vai ser treinada no meio do caos. A prudência, ela vai ser treinada no meio do caos. A temperança, você vai ter têmpera. Ai, que pessoa temperante. Quando você estiver numa situação que te tire do eixo, aí sim você é treinado na paciência. O padre Francisco Fausto, ele diz assim, ó, as virtudes humanas podem ser chamadas também de virtudes adquiridas. Ou seja, você adquire. Por quê? Porque são humanas. Você se torna um ser humano melhor quando você vai adquirindo as virtudes. As virtudes não nascem feitas e embrulhadas. Da mesma maneira que não nasce feito tudo que tem valor e requer esforço de conquista. Eu acho bonito os exemplos que ele traz, porque ele fala ser engenheiro eletrônico. Eu fico pensando assim, um engenheiro eletrônico, ele nasce pronto? Não. A pessoa estuda, vê as matérias, pratica, e depois da prática, ela se torna especialista naquilo. E aí, entenda, um pesquisador, um professor, um médico, um terapeuta, ele vai precisar de esforço, de horas de trabalho, de horas de ações, de horas de atendimento,
de horas com pessoas, de horas, de técnica, de vida, de alma, de entrega, para que consiga ser aquilo que ele está se propondo diante daquela profissão. Então, ele vai adquirindo as habilidades ao longo do tempo que vai praticando aquilo. Você vai alcançar determinada virtude conforme você for se esforçando diante daquilo. Conforme você for se empenhando diante daquilo. À medida que você se empenha, à medida que você se coloca à disposição para se tornar alguém possuidor daquela virtude, ao ponto de você não se esforçar, não precisa fazer mais tantos esforços assim, e aquilo já está encarnado em você, aí você já parte para outra. Já parte para outra para querer adquirir outra virtude. Tem gente que vai adquirir com um mês, tem gente que vai adquirir com 2 meses, tem gente que vai demorar anos. Tem gente que... E entenda uma coisa, quando você adquire uma virtude, não significa que você se torne uma pessoa perfeita. Você mesmo diante de ter adquirido aquela virtude ao longo de um tempo, de ter construído uma virtude, você pode também ter um erro, e aquilo não significa, aquele erro não significa que você perdeu a virtude. Que a virtude não existe mais em você. Não, não é isso. A gente também tem que ter inteligência e maturidade para entender que a conquista das virtudes, ela vai acontecendo, é conquista. Eu preciso diariamente me conquistar, ao ponto de olhar e perceber, eu possuo essa virtude, mas isso não me isenta de falhar. Deu um soninho aqui porque está tarde. Isso não me isenta de cometer erros, isso não me isenta de até ter ações contra aquela virtude, mas que eu preciso o tempo todo voltar para o eixo, preciso o tempo todo voltar ao esforço. Eu estou numa condição humana, eu estou numa condição carnal. Então, você vai se tornando. Os que não lutam por ganhar virtudes, lembre-se disso, constrói o edifício da vida sobre estacas de vidro barato e quebradiço. São frágeis, vulneráveis a qualquer impacto. E a vida tem muitos impactos. Então, é importante você, pelo menos eu considero importante, me parece ser importante, você ter em mente esse treinamento, esse esforço. E lembrar o seguinte, lembre o seguinte, você está construindo um edifício. Um edifício, ele não se constrói com estacas de vidro, não. Ainda mais com vidro vagabundo, vidro quebradiço, não. Se você for construindo a sua vida, principalmente em relação às virtudes, de maneira quebradiça, você vai se tornar uma pessoa frágil. Você vai se tornar uma pessoa vulnerável, vai se tornar uma pessoa que qualquer impacto quebra. Qualquer impacto demonstra sua fragilidade. Cara, preste atenção. Você vai precisar, sim, passar pelos impactos, passar pelas contrariedades, você vai precisar ser conflitado, não sei se a palavra é essa, mas você vai precisar de conflitos para que você consiga desenvolver-se nas virtudes. As virtudes, elas são alcançadas dentro dos conflitos, dentro das contrariedades, era isso que eu queria dizer. Os contrapontos é que vai te treinar. Os contrapontos é que irão fazer de você uma pessoa que se avalia e vai tendo a conclusão, poxa, eu estou indo no caminho certo. Essa semana, eu vi uma experiência com um dos meus filhos, que a minha esposa ela precisou sair, eu fiquei com os 3. E aí, quando a minha esposa terminou, ela me ligou e falou assim, amor, pode vir me buscar? Eu já terminei. Ou seja, a minha esposa foi para uma realidade e eu fiquei com meus 3 filhos. E um dia eu ouvi um padre falando sobre... ele dando um exemplo, ele dando uma explicação profunda sobre quando Jesus chega no templo e ali ele prepara aquele chicote de maneira intencional, ele usa
a sua virilidade, ele usa a sua ira. E o padre está falando sobre que a ira, ela serve também para você utilizar em momentos necessários. E acaba se tornando uma virtude porque você tem um posicionamento. Tem momentos que você tem que se posicionar e a ira, ela serve para isso, para você se posicionar. Se Jesus, aí eu fui entendendo que ali a ira, ela se tornou uma virtude. Por quê? Porque foi utilizada para o bem do templo. As pessoas estavam ali querendo vender no templo, usando o templo que era para cultuar a Deus, as pessoas estavam desvirtuando aquilo ali. E quando a minha esposa saiu, eu precisei corrigir o meu filho. Quando eu fui buscar minha esposa, tinha uma moça chegou para um dos meus filhos e falou assim: e aí, é bom ficar com o papai? Meu filho falou assim: não, não é bom não. Aquele negócio bateu assim na minha cabeça assim: caramba, não é bom ficar com o papai. Por quê? Fiquei pensando quando nós chegamos na nossa casa, falei assim: meu filho, por que você falou naquele dia, naquela hora, que não era bom ficar com o papai? Porque o papai brigou comigo. Ah, então não ser bom ter ficado com o papai é porque o papai brigou. E eu fui entendendo que eu preciso sim usar a minha virilidade como virtude para corrigir os meus filhos. Porque se eu não corrigir, o mundo vai corrigir de uma outra maneira. E nem sempre as virtudes que nós estamos buscando trabalhar em nós vai ser bom para outras pessoas. Tem momentos que você vai ter um posicionamento com as suas virtudes que não vai ser agradável para os outros. Imagine só um filho sendo corrigido pelo seu pai. Ele não quer, ele quer fazer do jeito dele, só que ele não vai fazer do jeito dele. E eu preciso ser insistente, em muitos momentos preciso ser viril, né? Em muitos momentos não, eu preciso ser viril sempre, mas eu preciso ser mais enérgico para corrigir e de maneira intencional, porque eu sei a finalidade daquilo ali. E eu vou com intencionalidade fazer aquilo ali, com inteligência, com a minha vontade, me aplicar para que eu seja melhor e consiga dar um bom exemplo e educar os meus filhos. Isso é treinado, é treinável, porque em muitos momentos eu não quero chamar a atenção do meu filho. Em muitos momentos é muito mais fácil para mim deixá-lo fazer coisas que ele quer. Na educação dos filhos, no treinamento dos filhos, é muito mais fácil você ser permissivo, você relaxar. E a vida nos chama a esse empenho, a esse esforço que acaba se tornando uma virtude na vida dos pais que querem dar o melhor para os seus filhos, não em relação somente a coisas materiais, mas para que essas crianças sejam homens honestos, sejam bons cidadãos. E isso passa por esse treinamento. Então, se eu for um homem frágil, se eu estiver construindo a minha vida virtuosa dentro de uma fragilidade, eu não vou conseguir passar nada de forte, de concreto, de forja para os meus filhos, nem para as pessoas que eu atendo, nem para as pessoas que eu ajudo. Creio que você já conheceu no mundo do trabalho pessoas inteligentes, tecnicamente bem preparadas, que esbanjam categoria como especialistas, mas que fracassam porque são desleais, arrogantes, indisciplinados, convencidos, criadores de caso. Não podem edificar uma vida boa, uma boa vida profissional, porque não têm as estacas firmes das virtudes. Ou seja, as estacas firmes das virtudes, segundo o que o padre está dizendo, e eu concordo, padre Francisco Fausto, são ações concretas. Não adianta só você ter técnicas profissionais se você não é uma pessoa de firmeza, uma pessoa leal, uma pessoa disciplinada, uma pessoa humilde. Se você só cria caso, você pode ser o melhor especialista, mas você não tá dentro daquilo que é a beleza da vida humana. A vida humana vai muito além das técnicas, a vida humana vai muito além daquilo que você apresenta que as pessoas acham belo. Mas na hora de tratar as pessoas, se você não trata bem, tudo aquilo que você tem de especialista, vai por água abaixo. Então, eu quis trazer isso aqui para que você que possa contribuir de alguma maneira com a sua vida e te faça entender que as virtudes, elas são, sim, empenho, luta, esforço, mas que quando você consegue adquiri-las, você se torna uma pessoa melhor. O especialista, você se tornar especialista em algo, não significa que você seja virtuoso.
Ser virtuoso vai além de você ser especialista em algo. Ser virtuoso está muito ligado às suas ações concretas humanas, de como você lida com as realidades contrárias da vida. Um grande abraço para você, espero que esse vídeo chegue ao teu coração, te faça um homem virtuoso, uma mulher virtuosa, uma pessoa melhor em tudo aquilo que você fizer. Fique com Deus e até mais. Tchau, tchau. Valeu.